Agora, me permita citar aqui alguns testemunhos, irmãos, a respeito dessa experiência de ter o amor de Deus derramado em nossos corações, tá bom? Deixa eu te contar aqui alguns testemunhos. John Owen, irmãos, leia os livros desse homem se você puder. Se você tiver acesso, leia, tá? Ele diz assim, olha, ele está falando da experiência de ter o amor de Deus derramado no coração. Ele diz isso. O regozijo na esperança da glória de Deus, que sustenta a alma através de qualquer tribulação, até fazendo-a gloriar-se, tem sua origem no Espírito derramando o amor de Deus em nossos corações. Agora, existem duas maneiras pelas quais o Espírito opera esta alegria no coração dos crentes. Ele a faz imediatamente, sem a consideração de quaisquer outros atos ou obras próprias, ou a interposição de quaisquer raciocínios ou deduções lógicas. Você percebe isso aqui? Ele faz imediatamente. Ele não derrama como fruto de meditação, de estudo, de qualquer coisa dessa natureza. É algo que o Espírito simplesmente vem e faz na vida do ser humano. Como na santificação, ele é uma fonte de água brotando da alma imediatamente, aplicando sua eficácia e renovação. De modo que, por meio do consolo, quer dizer, com certeza, ele imediatamente opera na alma e nas mentes dos homens, conduzindo-as a um estado de júbilo, né? E de júbilo a um estado jubiloso e espiritual, enchendo-os com exultação e alegria. Aí ele segue descrevendo, irmãos, quando ele derrama o amor de Deus em nossos corações e os enche de alegria mediante a atuação e operação imediatas, né? Como quando ele fez com que João Batista saltasse de alegria no ventre de sua mãe ao aproximar-se da mãe de Jesus, a alma, por consequência, eleva-se a considerar o amor de Deus, de onde a alegria e o regozijo também fluem. Não há nenhuma experiência, agora preste bastante atenção, não há, porém, nenhuma explicação a ser dada, mas que o Espírito opera quando e como ele deseja. Esse é um fato que eu preciso que você entenda. O Espírito é soberano, irmãos. Nós não podemos marcar um encontro para buscar o batismo do Espírito Santo achando que ele vai atender a nossa oração. Não é que a gente não possa marcar, pode, mas você não pode dar certeza de que ele vai vir, porque isso depende da vontade dele. Ele é soberano. Ele faz quando e como deseja, tá bom? Ele infunde isso no nosso coração, querido. Agora veja essa questão. Ele fala aqui de arrebatamentos indescritíveis da mente, né? Isso é um homem altamente intelectual. Dizem que John Owen, dentre os puritanos, era o mais intelectual que havia, era um homem de muito conhecimento. Mas ele fala de arrebatamentos indescritíveis da mente. Está falando de experiências extraordinárias que fogem à razão humana. Agora, tem um outro homem chamado Thomas Goodwin. Ele diz assim, há uma luz que vem e domina a alma de um homem e assegura-lhe que Deus é dele e ele é de Deus e que o Senhor o ama desde sempre. É uma luz superior à luz da fé comum. É uma experiência diferente do viver comum do crente. Há uma experiência que ele chama de luz superior aqui, entendeu? Que ilumina a alma do homem e que dá certeza de que Deus é dele e ele é de Deus, tá bom? E que o Senhor o ama desde sempre. Traz segurança desse amor de Deus, que enche o coração desse amor de Deus. E ele diz, essa é uma experiência superior à fé comum. Percebe o que ele está dizendo? Essa não é uma experiência comum, não é o habitual. O homem pode ter a fé comum, e o crente tem isso, mas ele pode experimentar esse mover diferente e poderoso do Espírito Santo. Agora, veja como é que ele descreve essa experiência, irmãos. Ele está falando dessa experiência de conhecer Deus, saber que Deus é meu, que eu sou de Deus, né? Essa experiência que não tem a ver exatamente com a fé comum. Olha como ele descreve. Este é o próximo passo para o céu. Não há algo a mais. Você não pode ter mais até chegar lá. Essa é uma experiência que o aproxima do céu mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer. É um verdadeiro antigozo do céu. Você não pode esperar nada mais do que isso até que você esteja no próprio céu. Ele está descrevendo o batismo com o Espírito Santo. A pergunta que eu faço é, nós conhecemos isso? Nós já passamos por isso?
Eu perguntei para alguém esses dias, fulano, você já foi batizado com o Espírito Santo? Ela dizia, pastor, se eu fui, eu não lembro. Eu digo, não foi. Tem como, irmão. Eu falei, se você foi, você sabe que foi, princesa. Não tem como você mudar isso. Não tem como. Irmão, se eu fui batizado, eu sei que eu fui batizado. Está vendo a descrição do Thomas Goodwin? Nada nesse mundo é superior a essa experiência. Só o céu é melhor do que isso. Um homem não pode experimentar algo de tamanha grandeza espiritual e não saber que passou por isso, irmãos. Impossível. Impossível. Agora vamos aqui. Eu citei aqui dois puritanos, tá bom? Agora me permita citar John Wesley. John Wesley tem um diferencial de John Owen e do Goodwin aqui, tá bom? Ele é um arminiano, uma teologia diferente. Mas olha o que ele diz sobre essa experiência. Isso é algo imediato e direto, não resultado de reflexão ou argumentação. Aí ele diz, pode haver antecipações de alegria e paz ou de amor, e estes não são ilusórios, mas realmente vêm de Deus, muito antes de termos o testemunho em nós mesmos. Então você pode experimentar alguma coisa do Espírito, tá? Ele diz aqui antecipações de alegria, de paz e de amor, mas isso ainda não é a experiência. A experiência é algo imediato e direto e não é resultado de fruto de argumentação, de reflexão. Novamente, é como uma chuva que cai, um temporal que cai e nos encharca completamente. Não precisa de nada, querido. É assim que Deus age e é assim que esses homens descrevem o batismo com o Espírito Santo. Agora, vamos aqui para as provas. Provavelmente vou parar aqui, tá bom, gente? Vou parar com isso aqui. Isso aqui é final. A minha intenção, querido, é uma só. Eu estou descrevendo, eu estou dizendo o que é, já coloquei o batismo com relação à regeneração, a confusão em relação aos termos, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, tudo isso eu já tratei. Já dei bastantes características do que é o batismo, de como as pessoas são depois do batismo. Agora, eu vou finalizar isso aqui, colocando diante de ti as provas do batismo com o Espírito Santo. Tudo que eu quero é que você tenha consciência. Você vai sair daqui e dizer assim, eu fui, ou então você vai dizer, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho que ter essa consciência em mim, tá? Para aí a gente começar a trabalhar outra coisa. Mas, vamos aqui. O assunto aqui agora são as evidências, querido, de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. E eu vou começar pelo Velho Testamento, tá bom? Embora eu reconheça, e eu reconheço realmente, que eu não sei explicar de maneira satisfatória a diferença entre o que acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito vinha sobre alguém e capacitava ele a executar a vontade de Deus, e o batismo propriamente dito no Novo Testamento. Na verdade, eu não estudei a fundo essa questão, tá? Eu sei, irmãos, tenho consciência de que no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre uma pessoa específica e a capacitava. Você vai ver isso no caso dos juízes, é só você ler lá, os juízes, os profetas, entendeu? Você vai ver isso no caso de alguns reis de Israel, de alguns homens específicos, como é o caso lá de Bezalel, na construção lá do templo, né? Ou é da tenda, não lembro aqui, que o Espírito capacitou esse homem, entendeu? Deu a ele as habilidades necessárias para fazer tudo aquilo que tinha sido revelado, acho que é Moisés mesmo, parece que é a tenda, né? Entendeu? Então, houve um agir do Espírito muito claro na vida desse homem, dando a ele habilidades que ele não tinha para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. O meu ponto aqui é o seguinte, irmãos, mesmo não sendo exatamente a mesma experiência descrita em Atos, era possível perceber que essas pessoas, elas estavam sendo usadas por Deus para executar a sua vontade. Isso significa que havia alguma manifestação visível do poder de Deus na vida dessas pessoas. Tá? E eu estou falando do Antigo Testamento. Eu não vou entrar em detalhes, a diferença. Há uma diferença do Espírito Santo no Velho Testamento, do agir do Espírito Santo. Ele vem sobre uma pessoa específica para fazer uma obra. É diferente do que acontece em Atos, ele vem sobre... É o cumprimento da promessa, né? Ele será derramado sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Tá? Mas o fato é que quando alguém estava sendo usado pelo Espírito Santo, era fácil perceber que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo.
Quando a gente chega no Novo Testamento, irmãos, antes do cumprimento da promessa, do derramado do Espírito Santo, nós temos o registro de pessoas cheias do Espírito Santo, sabiam disso? E aqui, novamente, eu não sei explicar de maneira satisfatória, querido, a diferença entre essas experiências e o cumprimento da promessa. Do que eu estou falando? Se você pegar, por exemplo, em Lucas 1, você vai encontrar ali o registro de Maria sendo visitada pelo anjo, dizendo que o Espírito Santo vai vir sobre ela e ela vai conceber, né, a Jesus. Depois Maria vai até a casa de Isabel, que é prima, se eu não me engano aqui, é prima dela. E aí, quando Maria cumprimenta Isabel, João Batista salta no ventre da mãe. E Isabel é cheia do Espírito Santo e ela começa a adorar a Deus e tudo mais. Depois nós temos o caso do pai de João, né, que teve a visitação do anjo também, mas foi incrédulo, ficou mudo. Depois que o menino nasceu, na hora de dar o nome ao menino, né, que ele escreveu lá o nome João, aí a língua dele foi destravada, ele foi cheio do Espírito Santo e ele começou a glorificar a Deus. Essas experiências estão nos evangelhos, lá no livro de Atos, no livro de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, tá? São duas experiências muito marcantes, irmãos. Tanto Isabel como o marido que me deu o nome, gente, o pai de João Batista, pelo amor de Deus, alguém me lembra o nome aí? Zacarias, é Zacarias, por favor, né? Os dois foram batizados com o Espírito Santo, irmãos. Eu não diria batizado da forma como aconteceu em Atos 2. Mas eles foram cheios... Tá lembra do contexto? É o contexto, né? O contexto. Eles foram cheios do Espírito Santo. Foi uma experiência que eles tiveram ali. O que acontece... Talvez a diferença, querido, seja exatamente essa. Eu estou supondo, tá bom? Eu não estou aqui dizendo o que é. Mas talvez a diferença seja exatamente essa. O Espírito veio sobre Isabel. Depois, ele veio sobre Zacarias. Em Atos, o que acontece é um derramar, é uma profusão, é uma efusão do Espírito, tá? É uma chuva torrencial, é o Espírito caindo sobre todos os discípulos. Haviam 120 pessoas e todos eles foram batizados ao mesmo tempo. Lá em Samaria, todos os convertidos foram batizados também. Lá na casa de Cornélio, todo mundo que estava ali foi batizado também. Talvez seja essa a diferença, irmãos. Não sei. Eu não quero entrar em detalhes aqui, até porque não é o caso. Não é o caso. Mas eu sei que eles foram cheios do Espírito Santo. A questão é, o que nós queremos fazer aqui é descobrir as evidências do batismo no Espírito Santo na vida das pessoas. Eu disse a vocês que mesmo que não seja a mesma experiência de Atos 2, no Velho Testamento e até mesmo lá nos Evangelhos, nós temos a experiência de pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo, e essa visitação era algo que era perceptível a quem estava do lado, tá? Aí nós vamos agora para Atos, e então, mais do que nunca, querido, nós temos aqui a experiência. Os 120 foram batizados, e lá, no meio dessa confusão lá, Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho, e Pedro, o covarde, Pedro, o medroso, agora é ousado, né? Agora tem uma compreensão bíblica muito mais apurada do que ele tinha antes, agora ele fala com ousadia, e como resultado da sua primeira pregação, quase 3.000 pessoas se converteram. Então, eu posso citar Pedro porque parece que o foco está em Pedro, né? É fácil perceber a mudança na vida de Pedro. Ele que tinha negado a Jesus, que tinha abandonado Jesus, agora ele está falando ousadamente. Atos 2, Atos 4, entendeu? Você vai encontrar esse homem falando de maneira muito ousada, irmãos, muito ousada. Há ousadia, há intrepidez. É o mesmo Pedro que tinha negado Jesus, é o mesmo Pedro que tinha abandonado Jesus. Agora, diante dos líderes, ele não está com medo de ser morto, porque ele poderia ser morto exatamente, né? Mas ele não tem mais medo de ser morto. E a mudança que ocorreu nele foi porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Essa ousadia e intrepidez, querido, não é ser displicente, não é ser tolo, mas sempre estar pronto para dar uma razão para a esperança que está em você. Isso a gente faz com confiança, com convicção, não se deixando intimidar por qualquer ser humano, entendeu? Não importa quem está ouvindo, não importa se as pessoas vão me prender depois que eu falar. Agora não há mais medo do homem.
Agora há uma ousadia e uma intrepidez, querido, indiferentemente ou a despeito do que possa me acontecer. Isso é a característica de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Esta é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. É uma evidência clara. Nós não podemos negá-la. Atos 2, 3, 4, 5, você vai encontrar essa coisa toda. Está tudo lá, irmão, registrados. Nós não podemos negar. Se alguém foi batizado, essa evidência tem que se manifestar na vida dele. Talvez não como Pedro, pregando e com multidões de pessoas convertidas, mas a coragem, a intrepidez, a ousadia no falar, isso tem que acontecer conosco, querido. O segundo texto, é porque a gente vai ter que se repetir, irmão, sabe? Porque os textos estão tudo em Atos, praticamente. Quando eles foram cheios em Atos 4:31, eles falavam, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, eu diria a vocês que, independente de línguas, a maior evidência de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é essa ousadia no falar a palavra de Deus. Ela passa a falar. Os líderes religiosos disseram: vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus. Ele disse: nós não podemos, não tem como deixar de falar daquilo que nós vimos. Um homem que é batizado, querido, ele não se cala mais, porque ele não tem mais medo do homem. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas, com o que vão pensar dela, com o que vão falar dela, com o que vão fazer com ela. Não há essa preocupação mais. Ele conhece a Cristo de uma forma tão sublime que ele está disposto a morrer. É isso que nós temos na história da igreja, querido. Então grave bem isso, querido. Um homem batizado com o Espírito Santo, ele não está preocupado com o que os outros vão falar dele. Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Ele não está preocupado nem com o que vão fazer com ele. Isso não faz diferença. Por quê? Porque agora ele conhece Jesus de verdade. Ele teve uma revelação de Cristo. O amor de Deus foi derramado no seu coração. O Espírito testemunhou no seu coração que ele é filho de Deus. Então o mundo perde o sentido. Olhe para Paulo, irmãos. Olhe para Paulo. Olhe para Paulo. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que elas fazem, nada pode deter um homem cheio do Espírito Santo. Absolutamente nada, irmãos. Oh, queridos, como nós precisamos disso hoje. Urgentemente, desesperadamente. Olhe para as multidões, querido. Gente se suicidando, gente se matando, gente depressivo, doente, com as emoções todas arrebentadas, sem conseguir produzir mais nada, infeliz. Veja, irmãos, veja o homem molestando. Eu fiquei sabendo agora há pouco de uma coisa, o homem molestando. Meu Deus do céu, queridos, o mundo está doente. O mundo precisa da igreja e de uma igreja viva e poderosa, querido. Nós não podemos nos conformar com a ideia, não, eu sou salvo, vou para o céu, amém, graças a Deus. Querido, pelo amor de Deus, isso é o cúmulo do egoísmo, irmãos. Eu tenho que perder o medo, irmãos. Eu tenho que parar com esse negócio. Eu não vou falar para ele não, porque eu não sei o que ele vai pensar de mim. Não vou falar não, porque... Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Deixa de ser medroso, deixa de ser covarde. É sério, querido. É covardia, irmãos. Eu vou dizer, isso é negar Jesus, irmãos. Isso é negar Jesus. Isso é negar Jesus. Eu vou dizer, um alcoólatra não tem vergonha da cachaça que ele bebe. Gente, esse negócio é... Como é que eu me refiro a eles agora, tá? Eu não sei mais como é que eu me... Um homossexual não tem vergonha da sua homossexualidade. Mas o crente tem vergonha de Jesus. O que foi que aconteceu com a gente, querido? Que medo é esse que nós temos? Que paralisia é essa que nos impede de testemunhar? Quando você olha para Atos 8, lá não diz que os discípulos falaram em línguas. Lá não diz que aconteceu alguma coisa. O texto não registra isso. Mas quando você olha para o que acontece depois, tem lá um homem, estou olhando aqui o nome dele aqui, Simão, sei lá, cadê o nome do camarada? Simão. Quando os apóstolos impõem as mãos e eles são batizados com o Espírito Santo,
acontece alguma coisa visivelmente na vida dos discípulos. E aquilo é tão atraente que esse homem está disposto a oferecer dinheiro para os apóstolos para ter aquilo para ele. Ele quer o mesmo poder que os apóstolos tinham. Mas por que ele queria o mesmo poder? Porque ele viu alguma coisa muito, né, alguma coisa sobrenatural acontecer na vida dos discípulos. Quando você vai para Atos 19, querido, está lá, os discípulos falando em línguas e profetizando. Quando você vai para Atos 10, você vai encontrar a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa, irmãos, é visível. Não só você sabe, mas as pessoas que estão próximas de você sabem que está acontecendo alguma coisa contigo, que não é normal. Essa é a experiência, irmãos. São as evidências, na verdade. São as evidências. Novamente, querido, amor pela palavra, uma disposição de todos os dias estar aos pés dos apóstolos aprendendo, uma disposição para orar todos os dias orando, buscando ao Senhor, uma disposição para viver em comunhão intensa, irmãos. Louvor a Deus, generosidade, tudo isso são evidências na vida de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, querido. Mas acima de tudo, irmãos, o falar a palavra, o pregar a palavra, essa é a principal evidência na vida de um homem que foi batizado com o Espírito Santo. Ele não quer mais se calar. Ele quer falar daquilo que ele viveu, querido. Ele quer pregar Jesus, ele quer que as pessoas conheçam a Jesus. Porque ele conheceu Jesus. Olha, queridos, a gente tem muito para falar sobre isso. Muito mesmo. Mas eu não vou me prolongar porque eu sei que está tarde, tá bom? E eu sei que vocês estão cansados. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Estou pondo aqui muitos textos aqui, né? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se você experimentou o batismo com o Espírito Santo, você sabe disso. As pessoas próximas de vocês podem testemunhar que aconteceu alguma coisa na tua vida. Porque isso é perceptível. Lá no Velho Testamento já era perceptível. No Novo Testamento, então, mais ainda. As próprias pessoas testemunham daquilo que aconteceu conosco. É você olhar para as igrejas, a igreja de Tessalônica, a igreja de Roma, entendeu? Você vai perceber isso. É você olhar... Irmãos, é só você ler as cartas. Leia. E Paulo vai louvar a Deus pela vida daquelas igrejas, porque o testemunho deles, a fé deles, o amor pelos seus irmãos, é uma coisa sobrenatural, querido. Isso tudo são evidências de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos. E precisamos ter consciência de que nós ainda não tivemos esse batismo. Eu quero que vocês notem, querido, que eu não citei línguas estranhas como evidência. Não é que não aconteceu, aconteceu. Só que eu acho que hoje nós exageramos demais a ponto de distorcer completamente o ensino bíblico a respeito do batismo no Espírito Santo. As línguas estranhas, onde elas se manifestam, dá confusão, irmãos. Olhe para a igreja de Corintos. Confusão. Eu espero que até aqui vocês tenham tido a consciência. Qual é a consciência? Irmãos, não é que eu quero provar que vocês nunca foram batizados, não. Eu só quero que vocês saibam disso, tá bom? Eu conheço vocês na Kairos. Todos vocês. Eu não posso dizer que alguém lá já foi batizado. Não vejo as características. Nós fomos inseridos, graças a Deus. Somos salvos, vamos para o céu, sem dúvida, tá bom? Mas essa não é a questão aqui. Tá? Essa não é a questão. A questão é que nós precisamos ser igreja como Deus a idealizou. Nós precisamos voltar à essência do que é a vida cristã. E precisamos, porque, querido, o passo seguinte é exatamente isso. Nós vamos começar a buscar isso, como igreja. Esse é o meu maior desejo. É começar a buscar isso de maneira muito clara como igreja. Sim, você vai ser aconselhado a fazer isso individualmente. Eu faço isso já há um bom tempo, tá bom? Mas nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos aumentar as orações, as reuniões de orações, tá? Vamos passar a orar mais durante a semana. Vamos tirar dias de consagração, o dia todo na igreja, fazendo 3 coisas, irmãos: orando, adorando e ouvindo a palavra. Basicamente isso. É preciso que Deus gere no nosso coração essa necessidade, irmãos.
É preciso que a gente tenha consciência disso. Porque, caso contrário, irmãos, a gente vai permanecer como está. Ô, irmãos, eu não sei você, mas eu como pastor, eu como crente, eu não me conformo, querido. Eu louvo a Deus na igreja, nós temos alguns irmãos que são assim, nota 1000, é sério. Se eu pudesse, eu levava esses irmãos para onde eu fosse e falar eu já falo, né? Quando eu chego eu falo mesmo. Tem irmãos na igreja que têm um coração de servo, que estão, mas, querido, isso não é suficiente. Numa igreja de 40, 50 pessoas, nós temos 2, 3 que faz isso. Nós temos 10, 12 que vão orar. O resto não. Vocês olham no domingo, a gente percebe, parece que os irmãos ficam intercalando. Olha, um grupo diz, não, vamos nesse domingo e vocês ficam em casa, tá bom? No outro a gente vai e parece que combinam esse negócio. É sério, irmãos. Senhor, será que combinaram isso por telefone? Porque não é possível. Porque no domingo que um vai, o outro não vai, entendeu? E aí me investe e eu fico olhando esse negócio. Eu digo, Senhor, que troço é esse que está acontecendo? Irmãos, isso não é ser crente, irmãos. Você me desculpe, isso é ser religioso. Isso é ser religioso, irmãos. Eu não preciso de Cristo para ser religioso, não, irmãos. O diabo é religioso. Então eu não preciso nem ser crente para ser religioso. Se você está conformado com a tua vida, querido, amém. Continue vivendo como você está. É uma questão sua, pessoal. Vai perder salvação? Não. Se você é salvo, você não vai perder salvação. Mas se você não está conformado com a sua vida, irmãos, e se você deseja mais de Deus, e eu quero te convidar para que você se junte aos que vão fazer isso, para a gente começar a buscar. Porque não dá para continuar da forma como está, irmãos. Não dá. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu venho dizendo há algum tempo já. Eu poderia ser aquele pastor egoísta e pensar em mim e dizer assim, bom, eu tenho uma igreja, é pequena, mas tem um grupo bom de irmãos lá, alguns se sobressaem aos outros, estão sempre juntos, tem sempre gente disposta a servir na igreja, eu louvo a Deus por isso. A igreja me dá um salário razoável para a minha realidade, e eu poderia estar tranquilo com isso. Porque buscar o batismo com o Espírito Santo, querido, isso pode significar problemas também, sabia? É só você olhar para a igreja de Corintos. Todos os dons, mas muito problema. Muito problema. Buscar o batismo com o Espírito Santo é se abrir para coisas novas. E talvez a gente esteja tão acostumado com as mesmas coisas que não queira coisas novas. Mas, irmãos, se esse é o preço, eu estou disposto a pagar, não tenha dúvida. O que eu não me conformo, querido, é com o que a gente vive. Não me conformo. Nós temos mais de 10 mil pessoas no Buriti. No Buriti. Eu digo a vocês que se juntar todas as igrejas no Buriti, nós não temos 2 mil crentes. E eu estou pensando aqui em todas as assembleias, a todos os ramos das assembleias, tudo não dá 2 mil crentes na cidade. Sabe o que significa? Que nós temos mais de 8 mil pessoas que estão indo para o inferno naquela cidade. E a maioria deles é parente de um de vocês. Meu não, porque eu não tenho parente lá. É parente de vocês. É parente de vocês. Aí a Ana Luísa eu também não tenho. A Ariana da Vez também não tem, né? Mas nem por isso, querido, a gente vai deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, tá bom? Vamos nos colocar de pé. A igreja precisa tomar o seu lugar, querido. A igreja precisa voltar à sua origem. Quando Deus a idealizou, Ele não idealizou uma igreja morna, fria, infrutífera, uma igreja egoísta. É só você olhar os registros de Atos, irmãos, não tem como fugir disso. Era um o coração e a alma dos que criam. Estavam todos juntos. Ninguém considerava nada daquilo que era seu. Eles vendiam as propriedades, vendiam o que tinha para ajudar o seu semelhante. Esse negócio era tão atraente que todos os dias pessoas eram acrescentadas à igreja. Não diz que a igreja evangelizava, irmãos. Diz que a vida deles, a comunhão deles, a alegria deles, o prazer deles em Deus era tão absurdo que as pessoas eram atraídas para lá. A igreja era como um imã,
O mundo todo está se destruindo e a igreja está vivendo uma efervescência de amor ao próximo. Os irmãos juntos, unidos o tempo todo. Querem, é para o templo, vão junto. É para comer, estão junto. Tudo junto o tempo todo. Quem é que não quer, irmãos, fazer parte de algo assim? Quem é que não quer? Vamos orar ao Senhor, queridos.